Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício do Enem de 2022, que diz o seguinte: a World Series é a decisão do Campeonato Norte-Americano de Beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de cada um dos dois times vencer é sempre meio. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Letra A, 35/64, letra B, 40/64, letra C, 42/64, letra D, 44/64, letra E, 52/64. Perceba que é um exercício que fala de uma decisão que é o que a gente conhece como melhor de 7, né? Melhor de 7, quem ganhar 4 partidas primeiro é o campeão. E um detalhe importante é que aqui ele diz que considerem que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos times vencer é sempre meio. Então a probabilidade de um time vencer é meio, a probabilidade de ele perder também é meio. E um detalhe importante é que nós tratamos aí dos chamados eventos independentes. Por quê? Porque o fato de um desses times, ter ganho uma partida, não afeta a probabilidade dele ganhar a próxima partida. São eventos independentes. E para eventos independentes, a regra do E e do U é válida. Lembra que a regrinha do E e do U diz o seguinte: se eu tenho dois eventos E1 e E2 que são independentes, a probabilidade de ocorrer E1 e E2, ou seja, de um time vencer uma partida e vencer outra partida, é o produto deles. A probabilidade de ocorrer esse evento formado por E1 e E2 é a probabilidade de E1 vezes probabilidade de E2. E a regra do diz o seguinte: se eu tenho dois eventos independentes, E1 e E2, a probabilidade de ocorrer um ou outro é a soma deles. Pode ocorrer um evento formado por E1 e E2, ocorrendo E1 ou E2, é a probabilidade de E1 mais a probabilidade de E2. Certo? Então nós vamos usar essas regrinhas aí para resolver esse exercício. Lembra que um time, por exemplo, vencer 2 partidas seguidas, a probabilidade seria, como são eventos independentes, a probabilidade dele vencer a primeira partida é meio, a probabilidade dele vencer a segunda partida também é meio. Então, como são eventos independentes, o fato dele vencer a primeira partida não afeta ou altera a probabilidade dele vencer a segunda partida, então é meio vezes meio, 1/4. Nós vamos usar isso aqui. Perceba que nós temos aí 7 partidas, né? Partida 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nós temos um time que vence a primeira partida. Então, essa primeira partida é fixa. Essa primeira partida, o time vence. Com esse time que vence a primeira partida, né, já que ele pergunta qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida. Com esse time que vence a primeira partida, como que ele pode ser campeão? Ele pode ser campeão de várias formas diferentes. Ele pode ser um time muito bom, vencer as 4 partidas direto, né, vence direto, não perde nenhuma partida. Então, nas 4 primeiras partidas, ele encerra a fatura e é campeão. Então, vitória, vitória, vitória e vitória. Ou ele pode perder uma partida ali, ele pode ter uma vitória, uma derrota, depois mais 2 vitórias. Encerra o campeonato na partida número 5. Ou ele pode ter 2 derrotas, encerra o campeonato na partida número 6. E ele pode ter 3 derrotas, encerra o campeonato na partida número 7. Ele tem 4 vitórias e 3 derrotas. Ele é o campeão. Perceba que a última partida tem que ser vitória também, né? A última partida tem que ser fixa. Se ele, no primeiro caso, ele tem vitória, 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 para ele ser campeão, tem que vencer a 4ª partida. Então, a última partida é sempre vitória. Com isso, nós temos aí as maneiras com que esse time pode ser campeão. Quantas maneiras diferentes ele tem de ser campeão com 4 vitórias consecutivas? Perceba que é apenas uma maneira. Ele tem que vencer a primeira partida, vencer a segunda partida, vencer a terceira partida e vencer a 4ª partida. Não tem outra opção. Isso só pode ocorrer dessa maneira. Porém, de quantas maneiras diferentes ele pode ser campeão tendo uma derrota? E aí nós temos 3 maneiras diferentes. Por quê? Perceba que a primeira partida é fixa. Ele vai vencer a primeira partida que foi dada no exercício. Qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? A última partida é fixa também, a 4ª vitória é fixa, que é onde ele é campeão, né? E nós temos 3 partidas intermediárias
que podem variar, né? Eu posso ter vitória, derrota, vitória, 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 derrota, vitória, vitória, ou vitória, 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 derrota e vitória. Perceba que tem três maneiras distintas, né? Vitória, derrota, vitória, 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 derrota, vitória, 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 derrota, vitória. Essas três maneiras distintas, se você perceber, o conjunto de letras, né, D e V, que ficam no meio, são três letrinhas, elas formam o que nós chamamos de uma permutação com repetição. Nós simplesmente permutamos, trocamos de lugar as letras V e D. E uma permutação com repetição, permutação de N elementos com repetições, A, B, C, é N fatorial dividido por A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial. Quantas letras repetidas eu tiver? Perceba que nesse caso aqui, dessas três maneiras distintas, nós temos uma permutação de três letras, né? Duas vitórias e uma derrota, com duas vitórias. Então, a letra V é repetida e aparece duas vezes. Então, 3 fatorial, que são as três letras que eu estou permutando, dividido por 2 fatorial, que são a letra V, que aparece duas vezes. 3 fatorial dividido por 2 fatorial é 3. Então, são as três maneiras distintas. E nós vamos usar isso para calcular as maneiras distintas de ocorrer desse time ser campeão com duas derrotas. Perceba que isso é importante porque, pela regrinha do e do ou, perceba que para o time ser campeão, ele pode ser campeão com a primeira combinação de resultados, ou a segunda, ou a terceira. Então eu teria que somar as probabilidades. Probabilidade da primeira combinação de resultados, mais a probabilidade segunda, mais a probabilidade da terceira. Como são todos iguais, né? Derrota e vitória, a probabilidade é meio, são os valores iguais, eu teria 3 vezes esse resultado. Perceba que se ele tiver duas derrotas, o que acontece? Nós temos uma permutação de 4 letras, duas letras V, duas letras D, que dá 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Lembra que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então, o 2 fatorial vai desaparecer e vai sobrar 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 é 12, por 2, 6. Mesma coisa se ele encerrar o campeonato na sétima partida com 3 derrotas. Então, vou ter uma permutação de 5, né? As 5 letras no meio ali, com 3 letras D e 2 letras V. Então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Lembra que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Simplifico, o 3 fatorial desaparece. Então fica 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial, que é 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então nós temos 10 maneiras diferentes dele vencer esse campeonato sofrendo 3 derrotas. Bem, como é que fica a probabilidade de ocorrer esse evento? É uma vez meio a terceira. Perceba que a primeira vitória eu não conto, né? Porque a primeira vitória ela já é do exercício. Qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Então, essa probabilidade eu não conto. Eu conto apenas que ele vai vencer a segunda e vencer a terceira e vencer a quarta partida. Então, meio, que é a probabilidade de vitória em cada uma delas, né? Como a regrinha do e do ou, meia terceira. Isso acontece de uma maneira. Segundo caso, ele tem que vencer 3 partidas, né? Então meia terceira, e vai ser derrotado em uma. Então, vezes meio também, porque a probabilidade de derrota é a mesma. Então, meio elevado à quarta potência. Isso acontece de quantas maneiras diferentes? 3. Terceiro caso, meio elevado à quinta potência. Isso acontece de quantas maneiras diferentes? 6. Quarto caso, meio elevado à sexta potência. Isso acontece de quantas maneiras diferentes? 10. Então, nós montamos a nossa probabilidade. A probabilidade de ocorrer esse evento é 1 vezes meio a terceira. Ele não sofre nenhuma derrota nas 4 partidas. 3 vezes meio elevado à quarta potência. Ele sofre uma derrota nas 5 partidas. 6 vezes meio elevado à quinta potência. Ele sofre 2 derrotas em 6 partidas. E 10 vezes meio elevado à sexta. Ele sofre 3 derrotas em 7 partidas. Aí é só fazer a continha. A maneira de fazer essa continha tem várias maneiras diferentes, né? Você faz as potências, não são potências complicadas. Meio a terceira é 1/8, meio a quarta é 1/16, meio a quinta é 1/32 e meio a sexta é 1/64. Então você já tem aí as potências, não são potências complicadas. Eu vou escolher colocar o meio a terceira, que é fator comum, em evidência. Então meio a terceira vezes 1
mais 3 vezes meio, mais 6 vezes meio ao quadrado, mais 10 vezes meio à terceira. Coloquei meio à terceira em evidência e vou continuar a continha a partir daí. Lembre-se que não é a única opção, você pode escolher outras opções de conta. Lembra que meio elevado à primeira potência é meio, meio ao quadrado é 1/4 e meio à terceira é 1/8. Então nós temos 1/8 vezes 1, mais 3 meios, mais 6 vezes 1/4. Nós vamos simplificar, também vai dar 3 meios, mais 10 vezes 1/8, que vai dar 5 sobre 2. Então nós temos 1/8 vezes 1, mais 3 sobre 2, mais 3 sobre 2, mais 5 sobre 2. Nós temos 1/8 mais 3 meios mais 3 meia, 3, mais 5 sobre 2. 1/8 vezes 4 mais 5 sobre 2. Tiro mínimo, 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. 1/8 vezes 13 sobre 2, então é 13 por 16. Aí você olha, não tem 16 ali, errei as contas. Não. Lembra que 13 sobre 16 é a fração irredutível. Ali nós temos frações que podem ser frações equivalentes a essa. Se você multiplicar o numerador por 4, 13 vezes 4 é 42 e 16 vezes 4 é 64. E é a resposta dessa questão, que é a letra C, 42 sobre 64, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado. Deixe o like, é importante.